Sim, sou muito nervoso, terrivelmente nervoso, mesmo, e sempre o fui. Mas por que me supõe louco? A doença tornou mais aguçados os meus sentidos. Não os destruiu, não os embotou, mais do que os outros. Tenho uma audição aguçadíssima, ouço admiravelmente bem todos os sons produzidos do céu e da terra. Tenho ouvido até muitas coisas do inferno. Como posso, pois, ser um louco? Atenção, reparem bem com perfeita lucidez, com que tranquilidade de espíritos vou lhe contar toda a história. Ser-me-ia completamente impossível dizer-lhes como primitivamente a ideia entrou no meu cérebro. Mas, uma vez concebida, nunca mais me abandonou, noite e dia, fim não tinha algum. A paixão foi estranha ao caso, por completo. Eu estimava deveras o pobre velho, que nunca me fizera o menor mal, que nunca me insultara, nem mesmo invejava o seu dinheiro. Eu acho que foi o seu olho. Sim, um dos olhos dele parecia os de um abutre, um olho azul claro, coberto por uma película nevoenta. Cada vez que esse olho me fitava, sentia gelar meu sangue, e assim lentamente, por graus. Muito gradualmente introduziu-se na minha mente a ideia de arrancar a vida do velho, para dessa forma me livrar para sempre daquele olho. Agora, este é o ponto. Os senhores supõem-me louco. Os loucos não sabem de nada. Se me vissem. Se visse com que inteligência eu procedia, com que precaução, com que prudência, com quanta dissimulação eu metia a mão à obra, eu nunca fora mais solicito para o velho do que durante a semana inteira que precedeu o crime. E todas as noites, pela meia-noite, levantava o trinco da porta do quarto dele, abria, tão devagarinho, e então, depois de suficientemente a entreabrir, introduzia no quarto uma lanterna de furta-fogo, fechada, hermeticamente fechada, que não deixava passar o mínimo de raio de luz. Em seguida metia a cabeça pela abertura. Oh, se visse que teriam rido da destreza com que eu metia a cabeça. Movia-se lentamente, muito, muito lentamente, de maneira a não perturbar o sono do velho. Levei seguramente mais de uma hora para meter a cabeça pela abertura, muito antes de poder vê-lo deitado no leito. Ah, um louco seria porventura tão prudente? Depois, quando tinha a cabeça dentro do quarto, abri a lanterna com precaução. Ah, com que precaução! Porque o gonzo rangia. Abri então a lanterna, de tal modo que o raio de luz fosse justamente incidir no olho de abutre, e fiz isto durante 7 longas noites. Cada noite à meia-noite, mas encontrei sempre o olho fechado, de modo a não poder, portanto, concluir o meu trabalho. Foi por isso que disse não odiar o velho. O que eu odiava era o seu olho maldito, e todas as manhãs, logo que o dia nascia, entrava ousadamente em seu quarto, falava-lhe corajosamente, tratando pelo seu nome num tom cordialíssimo, informando-me de como passar a noite. Bem vem que ele seria possuidor de uma dissimulação rara se desconfiasse que, a cada noite, à meia-noite em ponto, eu o examinava enquanto dormia. Na oitava noite fui ainda mais prudente. Abri a porta com mais precaução. A minha mão não fazia mover a porta com mais rapidez do que se move um ponteiro de um relógio. Nunca como essa noite senti tão perfeitamente o poder das minhas faculdades, da minha sagacidade. A custo continua as sensações que triunfo produzia em mim. Pensar que eu estava ali, abrindo a porta pouco a pouco, sem que pudesse sonhar as minhas ações ou meus pensamentos secretos. Ao ter ideia, não pude deixar de rir um pouco. Abafadamente, ele ouvia-me. Talvez porque se voltou pensadamente do leito, como se estivesse acordando, pensando: por acaso eu me retirei por isso? Não, o quarto é tão profunda que eram as trevas, estava negro com pés, porque as janelas tinham sido fechadas cuidadosamente por medo de ladrões e sabendo que eles não podiam ver a porta entreaberta. Continuei a empurrá-la cada vez mais. Eu já passara a cabeça pela abertura e estava prestes a abrir a lanterna, quando meu polegar resvalou pelo fecho de ferro e o velho sentou-se no leito, gritando: Quem está aí? Eu fiquei completamente imóvel e não disse nada. Durante uma hora inteira não movi um só músculo.
Mas também durante esse tempo não ouvi o velho deitar-se. Continuava, de certo, sentado na cama de ouvido à escuta, justamente como eu fizera durante 7 noites inteiras, escutando o barulho que fazia o pêndulo do relógio de parede. Mas, de repente, ouvi um gemido fraco, que reconheci como um gemido resultante de um horror mortal. Não era um gemido de dor ou de pesar. Oh, não! Era um ruído surdo e sufocado, que desprende do fundo de uma alma apavorada. Conhecia bem aquele grito. Muitas noites, à meia-noite exata, quando todo mundo dormia, soltasse de seu próprio peito um gemido igual àquele, existando com aquele terrível eco, os terrores que a atormentavam, repito. Aquele conhecia aquele ruído, calculava o que o próprio velho sentia. Eu tinha piedade dele, ainda que anteriormente eu sorrisse comigo mesmo. Saiba que ele continuava acordado, desde que se voltará no leito, ao primeiro ruído que eu fizera. Desde então, o seu pavor aumentara sempre de intensidade. Ele tentara persuadir-te que não tinha razão para assustar-se, mas não pudera consegui-lo. Dissera a si mesmo: não foi nada, apenas o ruído do vento entrando pela chaminé, ou algum rato que atravessou o quarto. Ou então, talvez um grilo que começou a cantar. Sim, ele se esforçara por encorajar-se com essas hipóteses, mas tudo fora em vão, porque a morte, que se aproximava, passava diante dele com a sua grande sombra negra, envolvendo assim aquela vítima. Era a influência fúnebre da sombra que ele não percebera, que lhe fazia sentir, apesar de nada ver, nem ouvir, que lhe fazia sentir a minha cabeça no seu quarto. Depois de esperar muito tempo impacientemente que ele se deitasse de novo, resolvi entreabrir um pouco a lanterna. Muito pouco. Quase nada. Entreabri. Com tanta cautela como dificilmente podem imaginar. Até por fim um pálido raio de luz, como uma fio de teia de aranha, subiu da abertura, incidindo sobre o olho de abutre. O olho maldito estava aberto, muito aberto, o que me fez enfurecer logo que o fitei. Viu com uma perfeita nitidez o azul claro coberto com o hediondo véu que me gelava o sangue nas veias. Mas eu nada podia ver do rosto ou do corpo do velho, porque dirigia o raio de luz como por instinto sobre o ponto maldito. Em seguida, eu não lhe disse que o que os senhores tomavam por loucura era uma grande penetração dos meus sentimentos? Em seguida, ouvi um outro rugido, surdo, sufocado. Continua semelhante a um ruído, que pode fazer o pêndulo de um relógio envolvido em algodão. Eu reconheci esse som. Era o bater do coração do velho. Esse som aumentou o furor, como o ferroar do tambor aumentara a coragem de um soldado. Mas contive-me ainda, e continuei ali, sem me mexer, somente respirava, conservando a lanterna imóvel para que o raio de luz saído dela continuasse a iluminar o olho maldito. Entretanto, o infernal bater do coração é cada vez mais forte, a cada instante, mais precipitado. O terror do velho devia ser extremo. O bater, o coração, eu disse, era cada vez mais forte, de instante para instante. Repararam bem tudo o que eu lhes disse? Então, devem lembrar de que lhes declarei ser excessivamente nervoso. E com efeito, eu o sou. Portanto, em plena noite, no meio do silêncio terrível daquela casa, um tão estranho ruído fez com que se apossasse de mim uma irremessível terror. Durante alguns minutos ainda, contive-me e continuei calmo. Mas o ruído era cada vez mais forte, sempre mais forte. Cheguei a supor que até o coração ia arrebentar, e apoderou-se de mim. Uma nova angústia, o ruído poderia ser ouvido por alguns vizinhos. A hora do velho chegará, pois, saltando um grande grito, abri bruscamente a lanterna e entrei no quarto. O velho deu apenas um grito, um só, porque eu lancei no assoalho, virando e jogando-lhe sobre o corpo pesado leito em que antes dormia tranquilamente. Sorri, então, porque a minha obra tão adiantada, mas durante alguns instantes ainda o coração batia, produzindo um som abafado que me incomodou, porque não podia ouvir através de uma parede. Por fim,
Cessou, o velho estava morto. Levantei o leito e examinei o corpo. Sim, estava morto, morto e rígido. Coloquei-lhe a mão sobre o coração, conservando ali durante alguns minutos nenhuma pulsação. Ele estava morto e rígido. O seu olho, portanto, não me atormentaria mais. Se persistirem ainda em supor-me louco, essa suposição evaporar-se-á ao descrever-lhes as inteligentíssimas precauções que tomei para ocultar o cadáver. A noite avançava, comecei, pois, a trabalhar apressadamente, mas em silêncio. Cortei-lhe a cabeça, depois os braços e depois as pernas. Em seguida, despreguei 3 tábuas da soalha e meti todas as partes do cadáver pelos buracos que elas tinham deixado. Depois preguei de novo as tábuas tão habilmente, tão desveladamente, que nenhum olho humano, nem mesmo dele, poderia descobrir na soalha o mínimo sinal de que tinham sido levantadas. Não havia o que limpar, nem uma mancha, nem um pingo de sangue. Procedera muito prudentemente para deixar qualquer vestígio. A tina em que cortara o cadáver absorvera todo o sangue. Haha. Apresentaram-se com agentes da polícia. Um vizinho ouviram o grito na noite anterior, o que levava a suspeitar de que um crime teria sido praticado, como fizera a respectiva denúncia no comissário da polícia. Tinha ordenado àqueles senhores que revistassem a casa. Ao saber qual o fim dos policiais, sorri, pois o que eu tinha a temer? Declarei-lhes que sentia um verdadeiro prazer em lhes falar, e disse-lhes que o grito ouvido pelo tal vizinho fora que eu soltara durante um sonho. O meu velho patrão, acrescentei, partira para uma viagem. Depois dessa explicação, mostrei toda a casa aos policiais, convidando-a a procurarem bem. Por último, eu os conduzia ao quarto dele, mostrei-lhes todos os tesouros do velho perfeitamente intactos. No entusiasmo de minha confiança, instei os policiais para que se sentassem, para que descansassem um instante. E, com a louca audácia de um triunfo completo, puxei uma cadeira e sentei-me, depois de tê-la colocado exatamente sobre as tábuas que cobriam o corpo da vítima. Os agentes de polícia estavam satisfeitíssimos. A forma, clara, é precisar com que eu fizerá as declarações. Convencerá-os, senti-me singularmente à vontade. Sentar-se e começar a falar, trivais, às quais respondia alegremente. Sentia insuportáveis dores de cabeça e grandes badaladas nos ouvidos, mas os policiais continuavam sentados, sempre falando. As badaladas não acabavam e, pelo contrário, eram cada vez mais distintas. Comecei a falar mais alto para me livrar daquela sensação, mas as badaladas persistiam, tomando um caráter tão puramente definido que, por fim, percebi não se produzir sem os meus ouvidos. Eu estava muito pálido, sem dúvida, mas falava sempre, levantando a voz cada vez mais. O som aumentava sempre. O que eu podia fazer? Era um ruído surdo, sufocado, frequente e semelhante ao ruído. O que pode fazer? O pêndulo de um relógio envolvido em algodão. Eu respirava a custo. Os policiais nada tinham ouvido. Conversei com mais verbosidade, com mais veemência, mas o ruído aumentava incessantemente. Levantei-me e comecei a questionar sobre ninharias num diapasão elevadíssimo e com uma violenta gesticulação. Mas o ruído aumentava sempre. Por que eles não queriam ir embora? Eu passeava desesperadamente pelo quarto, a grandes passadas, batendo surdamente com os pés no chão, como que exasperado pelas observações de meus contraditores. Mas o ruído crescia regularmente. Oh, Deus, o que eu podia fazer? Enraivecia, me espumava, praguejava, movia em todos os sentidos a cadeira em que de novo me sentara, fazendo arranger sobre o tabuado, mas o ruído aumentava sempre, crescia indefinidamente, tornava-se de instante para instante mais forte, sempre mais forte, os policiais sorrindo e palestrando, sempre prazenteiramente. Seria possível, porventura, que eles nada ouvissem? Deus onipotente. Não, eles ouviram. Eles suspeitavam, eles ainda sabiam, eles divertiam-se com meu terror. Foi isso que supôs. Então, é isso que ainda hoje suponho. Nada mais intolerável para mim que aquela descarada zombaria. Não podia mais suportar aqueles sorrisos hipócritas. Senti que, para não morrer, precisava gritar. E agora ainda, não ouvem, escutem. Mais alto, sempre mais alto.
sempre mais alto. Miseráveis. Gritei para os policiais, não dissimulem mais tempo. Confesso o crime. Arranque essas tábuas, é aí que ele está. É aí. Esse som que ouvem bater do seu execrável coração.